Boa noite. Boa noite, gente. Estamos aqui começando essa live sobre bonecos em macramê. Por quê? Por que bonecos em macramê, afinal? Eu vou explicar um pouquinho a minha metodologia, mas para falar sobre ela, vou explicar como que eu cheguei nela, contando um pouquinho da minha história e da minha passagem aí pelas artes manuais até chegar no macramê. Para quem não me conhece, eu sou Laura Amaral. Eu comecei a ter contato com as artes manuais desde pequenininha e eu sempre me apaixonei por isso, até que eu cheguei, então, boa noite aí. Cheguei ao macramê. Então hoje eu vou contar pra vocês isso, como que foi essa trajetória toda até eu criar essa metodologia da construção de bonecos em macramê, que foi capaz de transformar a minha vida e de mostrar que, além de dar vida aos nós, que são os nós de macramê, os bonecos, eu consegui dar vida à minha própria vida de uma outra maneira, com mais criatividade, com mais paz, com mais conexão comigo mesma. Então, quando eu era lá criança, pequenininha, a minha família já tinha um costume muito grande de fazer artes manuais. Então, a minha avó sempre fez crochê a vida inteira. Minha mãe sempre fez tricô. Ela fazia, tricô meia, boa noite. Tô aqui contando a minha história, como eu cheguei no macramê. Então, a minha mãe fazia sempre tricô, minha avó fazia crochê. E eu fui aprendendo um pouco as duas coisas. E assim foi passando, mas eu achava um pouco cansativo. Eu fazia o crochê, gostava, queria criar bolsas, queria criar cachecóis, desde pequena isso, criança mesmo. Mas eu achava cansativo eu ficar naquele movimento repetitivo. E o tricô também tinha aquela questão da agulha, de colocar os fios e tudo mais, coisas que no macramê não existe. E um dos motivos pelos quais eu me apaixonei pelo macramê, além das possibilidades muito grandes de criação de nós e de ativar a nossa criatividade. E então eu cheguei depois a fazer cursos de biscuit, fui para uma outra técnica, e o biscuit tem essa coisa de justamente começar a criar bonecos, mas bonecos ainda que têm uma característica um pouco mais pesada, né? É um trabalho muito delicado, muito bonito, que eu gosto bastante, mas eu também não me conectei com o biscuit. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a querer fazer bijuterias, e nisso eu descobri a técnica do macramê, né? Para quem não sabe, o macramê, ele dá para fazer de vários tamanhos, de várias formas, e às vezes ele é muito usado ou para fazer os próprios cordões, né, de colares, ou para fazer colares que são de nós grandes, né, de cordões grandes. Enfim, tem uma série de possibilidades, e foi quando eu conheci o macramê. Depois, mais pra frente, eu comecei a fazer objetos de decoração, e então eu comecei a criar os bonecos. Foi quando eu também, depois, criei aqui no Instagram a Fios e Contos. Era como essa página se chamava, Fios e Contos, porque a ideia era relacionar essa confecção de seres com fios e a contação de histórias. Eu sou formada em artes cênicas, sou licenciada pela USP, e eu sempre fui apaixonada, né, pelo teatro e pelos bonecos. Antes de eu entrar na faculdade, eu fiz um curso de teatro, e nesse curso eu era novinha, sei lá, tinha uns 15 anos, eu tinha feito antes, né? Mas com 15 anos de idade, eu fiz uma personagem que ela segurava um boneco. E esse boneco, ela manipulava ele. Era um dragão, assim, era uma coisa bem lúdica, o bichinho em si. E nisso eu fiquei apaixonada por esse mundo dos bonecos. Quando eu fui prestar a faculdade, eu vi que a USP tinha uma professora que estava ali, né, na grade de quem fez parte da universidade e tudo mais, que é a Ana Maria Amaral, que é especialista em teatro de formas animadas. Teatro de formas animadas, para quem não sabe, são todas essas possibilidades de criar vida, de dar vida, com bonecos, com objetos, com máscaras, com uma série de coisas. E aí eu vi, então, né, que tinha ela e falei, nossa, eu quero muito fazer essa faculdade. E eu entrei na USP, lá tive contato. Na época era outro professor que estava dando aula, o Felisberto, mas eu tive contato com o teatro de formas animadas lá e comecei a conhecer também bastante o universo das máscaras. O tempo foi passando e aí eu continuei com essa paixão, com esse interesse pelos bonecos, e aí foi quando, com o macramê, eu pensei que eu poderia juntar isso.
Então, eu sempre via, né, no crochê, que era uma técnica que eu não gostava de usar. Não sei aí se alguém faz crochê, eu acho maravilhoso, mas eu tenho dificuldade com a questão do movimento repetitivo. Não sei se vocês também sentem isso, se alguém já praticou o crochê, que às vezes provoca um pouco de dor, aquele movimento repetitivo com a agulha. E o macramê, ele não ocasiona isso, não tem essa dificuldade. E eu achava bonito os amigurumis, né, que são aqueles bichinhos, ou bonecos, ou pessoas feitas de crochê. E eu queria desenvolver isso de alguma maneira, mas de uma maneira que fosse mais possível da vida. Como é o que eu desenvolvo aqui nas Seres em Nós. Então, as Seres em Nós, até essa passagem de mudança de fios e contos para Seres em Nós, vem em decorrência de que a ideia são criar bonecos e seres que vivem, né, em nosso imaginário, na nossa cabeça, que vivem em nós, e também deixar as nossas potências de vida, nosso jeito, né, de ver o mundo, as nossas criações surgirem. E aí, então, Seres em Nós por causa disso. Então, eu falei assim dessa gama toda aí, dessa minha passagem por várias questões das artes manuais, até que eu cheguei no macramê. E o macramê, então, para quem não sabe, vou explicar mais ou menos o que é. Eu sei que algumas pessoas sabem, outras não, mas eu vou falar um pouquinho da origem e do que é o macramê, de como que nós temos ele hoje em dia. O macramê é uma técnica milenar, porque ele é uma técnica muito fácil, no sentido de que é a construção de nós, união de vários nós que fazem uma peça. A origem dele ainda é um pouco diversa, não se sabe exatamente, mas dizem que lá no século III, na China, já começaram a existir os nós chineses, que são aqueles nós da sorte. Não sei quem aqui já viu, mas são nós da sorte, como... Eu tenho aqui um mostruário de nós que eu faço, como esse nó aqui. Ai, peraí, deixa eu separar ele dos outros. Como esse nó aqui, que é um nó da sorte, ele tá feito aqui em cordão de algodão. Vocês provavelmente já devem ter visto ele de uma maneira menor, com aqueles fios mais coloridos, vermelho, aquele fiozinho mais de seda. Tem outros tipos de nós, né? Tem ele aqui com menos voltas também, o nó da sorte. E segundo dizem, esses nós da sorte, esses diferentes nós chineses surgiram aí no século III. Gente, muito tempo, né? Estamos em 2022. Então, muito tempo, né, que já tem algo relacionado ao macramê. Mas a técnica mesmo do macramê dizem que foi lá para o século XIII, mais ou menos, que começou com os árabes, que eles começavam a fazer realmente essa ideia mais da tecelagem, da construção de objetos mais artesanais. E isso foi passando e a gente tem os marinheiros. Os marinheiros que já faziam, né, nos seus barcos, suas navegações, seus navios, os nós. E com essa prática toda de nós, eles ficavam muito tempo ali no barco, a fazer nós também para diminuir o tédio. Afinal de contas, é isso que o macramê faz. Ele nos dá uma conexão assim muito, muito boa, muito gostosa, uma paz, uma tranquilidade, é um momento muito prazeroso para você mesmo, é um presente para si. E aí surgem, né, vários nós de marinheiros e eles também começam a fazer algumas peças para fazer trocas, né, de produtos naquela época, quando eles chegavam nos portos, né, nos portos. E aí isso foi passando por muitos países também, ajudando na disseminação. Depois, assim, né, o tempo vai passando, isso vai acontecendo em vários países, e o macramê, ele ganha uma força, uma notoriedade, aí já falando muito tempo depois, com o movimento hippie. Porque o movimento hippie era contra, né, o sistema capitalista, né, essa questão muito industrial, né, que estava naquele momento assim, questionador sobre tudo isso. E uma questão de fazer as coisas, né, de ter um movimento que fosse capaz de sobreviver, né, mais por si. Então essa coisa do manual era muito importante. E aí começaram a fazer roupas, né, peças de roupas, né, como casaquinhos, coletinhos, né, bolsas e uma série de peças. E o macramê ganhou, assim, essa característica que é mais conhecida hoje em dia. O macramê, ele tem essa ideia dessa construção de nós. E muitas das vezes eles têm essas franjas, como a gente pode ver aqui nesse trabalho. Esse aqui é um painel de pássaro, que já traz um pouco
a ideia dos bonecos, dos seres, mas ainda é um painel bidimensional. Ele não tem uma estrutura que dá para dar vida, dá para dar movimento, mas ele tem lá a sua beleza. E aqui a gente pode ver as franjas, que estão nessa parte aqui de baixo. E isso é uma característica que durante muito tempo é muito marcante no macramê. Por quê? Você vai juntando um fio com o outro, vai fazendo nó e ele vai ficando aquele pedaço. E é uma arte que ela traz essa possibilidade, né, dessa franja como uma beleza em si. E isso também foi usado durante muito tempo, voltando um pouquinho, pelas mulheres, né, quando elas iam fazer, né, toda aquela questão de que é as mulheres, né, aquela coisa bela, recatada e do lar, de fazer os bordados e fazer as coisas todas, mas ainda de uma maneira, né, bem dentro de casa. Muitas vezes o enxoval era feito, né, pelas mulheres e aí tinha aquelas barras feitas. Não sei se vocês já viram em toalha, aquele desfiadinho assim com uma barra feita de nós. Daí também tem uma espécie de macramê, que é feito pequenininho. E aí chegamos numa outra questão, que é a questão do tamanho. Eu sempre gostei de coisas grandes. Eu acho muito bonito pequenininho, mas eu sou encantada por trabalhos grandes. Eles me chamam muita atenção. Então, lá desde mais nova, eu comecei a ver que existiam maxi macramê, não. Essa é a técnica que eu criei. Já fui falando aqui mais pra frente. Mas que existiam maxi tricô, maxi crochê, que era fazer o mesmo trabalho, dos mesmos nós, só que com fios maiores. E eu via vários artistas fazendo isso, né, com fios um pouco mais grossos do que os barbantes, do que aqueles materiais mais fininhos. E eu ficava encantada. Só que, assim, você via aquela coisa grandiosa. Muitas vezes instalações. Para quem não sabe, eu também sou professora de artes. Então eu já tenho esse lado também de gostar muito de conhecer, né, e de ter esse contato com obras de arte. E aí, vendo instalações feitas de crochê ou de tricô, aquelas coisas grandiosas, eu sempre fiquei encantada. Mas é algo que é difícil, né, dentro, muitas vezes, da nossa realidade, do cotidiano, de fazer por uma questão espacial. Então, era uma coisa muito distante para mim. Até mesmo de material, porque a gente tem assim na cabeça que esses materiais, esses fios mais grossos são muito caros e mais difíceis de serem acessíveis. Por exemplo, não sei se vocês conhecem a lã merino, que é uma lã 100% natural, que ela é bem grossa, assim, um fio dessa espessura assim mesmo, que é muito usada no maxi tricô, por exemplo, para fazer mantas, para fazer uma série de trabalhos. E eu ficava encantada com aquilo, queria criar alguma coisa assim, mas não era aquilo, porque eu nunca fui muito de pensar em instalação, porque minha área é mais ligada ao teatro. E também essa coisa de para casa, né, decoração, objetos para casa, eu cheguei a fazer, inclusive, no macramê, mas nunca foi o meu forte, porque não é o que brilha os meus olhos. E aqui no Seres em Nós, é isso que eu quero passar para as pessoas, que nós precisamos descobrir as coisas que nos encantam, que brilha pra gente. E eu acredito que dar vida aos nós, criar esses bonecos, eles trazem muita vida pra gente mesmo. E pra quem tá vendo ali também o nosso trabalho. É uma coisa muito encantadora. E aí, então, eu descobri alguns fios que eram mais acessíveis e também descobri formas de fazer fios, desses fios mais grossos, para conseguir ampliar o meu trabalho. Eu via também que muita gente fazia, né, um macramê com os fios, o fio de barbante, 24 fios, ou o cordão de algodão mais fininho, mas que existiam os cordões mais grossos e que com eles também dava para ampliar, e comecei a experimentar, fazer alguns testes. E aí eu via que um trabalho que, por exemplo, de um bonequinho que era desse tamanho, eu não tenho aqui menor que esse, mas, por exemplo, um trabalho desse aqui, que era desse tamaninho, ele podia se transformar nesse tamanho usando um cordão maior. E usando um maior ainda, ele poderia se transformar mais ainda. E aí eu falei, agora sim, eu posso fazer o que eu chamei de maxi macramê, que é fazer um macramê maior.
bem maior, usando fios, né, dessa espessura ou mais, né, esses fios aqui. Esse aqui é um pedaço do fio jumbo extra largo da Círculo, que ele vem aqui com essa manta acrílica dentro e um tecido de malha por fora, que é super possível de fazer, mas que também dá pra fazer de outras maneiras mais simples, que eu já vou falar um pouquinho mais pra frente e depois eu vou colocar outras explicações por aqui. Então, eu comecei a criar bonecos, né, desses tamanhos mais médios até tamanhos maiores. E eu vou mostrar pra vocês algumas coisas. Então, esse golfinho que eu falei, por exemplo, eu descobri que eu podia usar esse cordão de algodão que trazia, né, esse boneco assim. Inclusive, eu gosto muito de trabalhar com cordão de algodão cru, porque eu acho que ele ativa muito a imaginação e dá muitas possibilidades. Ele cria uma forma bem definida também, né? E aí eu comecei a replicar. Então, a gente tem esse golfinho desse tamanho. Depois eu repliquei ele aqui e comprei alguns tecidos para fazer teste. Comprei o tecido soft, o tecido do moletim, o plush e um outro tecido de veludo. Esse aqui é o moletim, que não é o resultado que eu mais gostei, mas a gente tem com a mesma quantidade de nós esse trabalho aqui. E depois com o fio jumbo da Círculo, eu tenho ele aqui. Esse mesmo golfinho com a mesma quantidade de nós. Eu gosto muito desse trabalho porque com ele aqui eu descobri que ele também resolvia uma questão que eu tinha. A nossa vida do cotidiana, ela é muito corrida, não sei como que é pra vocês, mas eu acho que essa contemporaneidade que a gente vive, nós mulheres também temos muitas coisas, né? A gente até tem uma questão dessa carga mental muito grande, que é a mulher tá sempre, né, trabalhando e pensando em uma série de coisas e às vezes não sobra muito tempo pra você mesma. Mas com o tempo que tem, é muito prazeroso fazer alguma atividade que é criativa, que te mostra todo o seu potencial. E aí eu descobri que com esse trabalho, assim, Maxi Macramê, dá pra fazer coisas muito grandes, dá pra fazer coisas muito bem acabadas, com um movimento, com uma vida muito grande. Esse é um boneco, por exemplo, que ele é simples. Tem outros bonecos que têm articulação, mas esse daqui eu gosto de mostrar por quê? Porque ele tem um movimento natural, que é só a gente, né, dar vida pra ele. E é uma peça que é super simples, que dá pra ser feita em meia hora. Existem outras peças, vou mostrar algumas outras coisas pra vocês, que dão às vezes um pouco mais, né, dependendo do detalhe que vai variar, mas que são outros tipos de trabalhos, outros tipos de vida. Eu tenho, por exemplo, esse passarinho aqui, que ele é feito, esse aqui, ele é só uma movimentação assim, simples mesmo. Esse é feito com cordão de algodão de 5 milímetros, ele fica desse tamanho. Tá? E aí eu também repliquei ele com dois materiais diferentes. Eu repliquei ele recortando, então, né, cortando um tecido soft branco, transformando ele num fio, e ele ficou assim. Só um minutinho que eu vou sair aqui da tela para vocês verem. Aqui. E aí a gente tem esse pássaro feito com a mesma quantidade de nós, só que feito aqui com um tecido, com material comprado, né, de retalho mesmo, que é o tecido soft, recortado aqui em pedaços de fios, assim. E aí depois eu fiz ele aqui com o fio jumbo da Círculo. Aqui. Esse trabalho aqui com o fio jumbo, ele ainda não foi divulgado aqui, também na página. E ele dá aqui, olha a diferença de tamanho.
tem a mesma quantidade de nós que esse, ao mesmo tempo de trabalho que esse daqui. E aqui a gente consegue ganhar aqui na dimensão, ganhar no movimento e no trabalho. E aqui começa a mostrar para vocês a articulação que são possíveis, né, de se transformar, de se criar nos bonecos, né? Então aqui a gente tem esse movimento, esse mecanismo muito simples criado que dá vida aqui a esse boneco. E aí é lógico, né, que a gente pode inserir ele dentro de uma história, pode inserir em uma série de coisas. As crianças amam interagir com esse tipo de boneco. Ele dá muitas possibilidades para a imaginação, para a criação. E assim, é impressionante ver. Esse boneco já é um boneco que ele tem, né, bico, corpo, asa, movimento, mas é um trabalho de 2 horas. Para quem conhece trabalho manual, é pouco tempo. É lógico que tem peças que demoram mais, peças que demoram menos, isso sempre varia, mas é uma maneira muito boa da gente poder se conectar mesmo com essa criação no tempo que nós temos, sabe? Então aqui, eu gosto muito desse trabalho, porque eu acho que ele dá essa sensação de liberdade que eu acho que a arte e o artesanato tem que ter. E é isso que aqui eu quero ajudar vocês também a se conectarem. Se vocês gostarem aqui das técnicas, a gente vai ter mais lives, mais coisas para vocês poderem acompanhar. E assim eu fui indo dentro dessa criação toda desses bonecos. E aqui, ó, eu tenho, por exemplo, a minha ideia dos seres não são só simplesmente pessoas, bichos, animais, mas podem ser também seres vivos como árvore, como cenário, como a natureza. Ainda mais se a gente for pensar numa contação de histórias que eu falei pra vocês, que é uma das minhas áreas, né? Que foi daí que veio a ideia de fazer os bonecos em macramê. Então a gente tem também, esse é um outro trabalho que eu ainda não divulguei, que é uma árvore seca, que ela tem aqui as suas raízes. E ela é feita aqui, é legal pra gente ver como a gente pode unir o trabalho do macramê com um arame. O arame pode ser um aliado. Esse daqui foi feito com fio soft. E ele também consegue ter uma dimensão. É um material barato, econômico, que é acessível e que traz muita possibilidade pra gente. Eu adoro ficar indo nas lojinhas de materiais e ver um monte de coisa. E tem uma loja que vende só retalhos. E lá eu consigo encontrar muitas possibilidades de tecidos e de cores. E de lá já saio imaginando e pensando uma série de coisas. Então aqui a gente consegue criar, né? Outra coisa que o macramê permite são essas diferenças, né? Essa diversidade dos nós. São muitos. Mas para começar, você não precisa saber todos. Existem 2 nós básicos que com a combinação deles já é possível fazer muita coisa. Mas com uma combinação de 4, assim, você já consegue criar muita coisa e é simples de se aprender. Com a repetição é fácil de ir criando essa prática e conseguir desenvolver e unir as possibilidades. E os próprios nós, eles têm formatos e imagens. Deixa eu pegar aqui os nós, eles caíram. E imagens que a gente pode formar. Como, por exemplo, aqui, ó, esse nó, ele forma como se fosse uma rosa. E é um tipo de nó. Né? A gente tem um tipo de nó que forma essa argola. E aí, conforme você vai desenvolvendo, você pode unir essas possibilidades. E eu gosto de ter mostruário porque, eu tô pensando em fazer uma árvore, por exemplo. Eu já penso que nó que vai dar a vida, que vai dar aquela imagem, que vai transformar numa raiz, que vai dar esses sentidos de árvore. E assim vai ativando a imaginação, a criatividade. É algo que vai vindo natural. E isso acho que é uma coisa que difere muito dos trabalhos como de crochê e de tricô. O crochê e o tricô tem bastante ponto, né? Tem bastante nós, mas eles têm uma característica diferente. Os nós do macramê, eles parecem que eles já vêm cheios de vida. E é isso que eu gosto e que eu acho que ativa a nossa criatividade, a nossa imaginação. Que são diversidades muito grandes que
num conjunto, vão dando vida e criando uma série de coisas. E aí a gente tem os bonecos, né, que podem ser transformados em marionetes, que podem ser manipulados com a mão, como, por exemplo, essa bonequinha aqui. Essa é pequenininha, mas ela mesmo assim tem um movimento. A gente pode criar. Tá? Então, a minha ideia é ir criando essas possibilidades de se movimentar a peça, né? De entrar com ela e dar vida para além de fazer. Só delas existirem, elas já vão ativando a nossa imaginação para isso. E aí, com essa ideia de transformar no macro, eu criei um boneco, uma boneca, que ela é grande, ela tem toda essa movimentação, que é essa daqui. Enfim, que tem uma série de possibilidades, né, da gente manipular ou de simplesmente, né, usar como decoração, ou de brincar, de fazer uma série de coisas. Essas bonecas, elas têm muita força por si, com poucos nós, alguns dá para fazer, né, de diferentes formas. Você tem trabalhos, né, delicados e você vai criando as diferentes características, né? Eu não vou colocar a mão aqui na frente, que o boneco é como a máscara no teatro. Para quem conhece um pouco, a gente sabe que não é legal você acabar com a vida, né? A gente cria a vida e aí depois você coloca na frente a mão, nesse momento que eu tô mostrando para vocês. Mas esses bonecos, eles podem ser usados de várias formas diferentes. Aqui, esses seres, eles são, né, para uma questão que podem ser para teatro, podem ser para contação de histórias, pode ser para sala de aula, pode ser para uma criança brincar, pode ser para um objeto decorativo, pode ser para a gente ali, adulto também, se inspirar e criar. Eu adoro peças lúdicas, eu adoro. Enfim, e aí então a gente tem aqui essa boneca. Vou deixar ela aqui pendurada. Bom, falando, né, então, em bonecos, tem um outro tipo que eu criei também, que é a ideia mais ou menos de um dedoche. Um pouco aqui, inspirado nos dedoches, que é assim. Ele anda, tem um movimento da cabeça e também tem um movimento dos braços, né, se você quiser. Aqui. Bom, o pessoal tá gostando aí, que bom, fico muito feliz. Eu acredito que esses bonecos, eles trazem realmente vida para quem faz, para quem tem o contato com eles e para toda a nossa imaginação, para nossa concepção, assim, né, de história de vida e de mundo. E com eles existem uma possibilidade enorme mesmo de possibilidades, de você juntar os nós e criar diferentes tipos de bonecos, diferentes formas, de maneira ágil e tudo mais. Uma outra coisa que eu sempre gosto na criação, não necessariamente de ter direto... Ai, não sei se eu tampei o microfone com o cabelo, desculpa se sim. Mas o que a gente vê, o que a gente se alimenta como referência, isso também fica no nosso imaginário e é transformado depois nas nossas ideias, nas nossas criações. Então, eu até trouxe aqui algumas coisas, não vou mostrar tudo, que não dá tempo, mas eu separei algumas coisinhas. Por exemplo, o artista Miró, ele tem uma série de obras que são interessantes para ativar a nossa imaginação, a nossa criatividade. Não sei, não é todo mundo que sabe que o Miró, além das pinturas, né, que as pinturas são bem famosas, ele também fazia esculturas.
Então a gente tem aqui algumas esculturas dele, com bastante cores, para além aqui das pinturas que são mais conhecidas. Então aqui os bonecos em macramê, de alguma forma ou de outra, eles também são inspirados nesses universos, dessas criações que ficam na cabeça. E eu separei aqui nesse livro da Ana Maria Amaral, que eu comentei com vocês, um espetáculo que foi criado, inspirado, os bonecos foram criados a partir das obras do Miró. Aqui. Então, aqui dá pra gente ver como, de fato, uma obra de arte pode inspirar o nosso trabalho. Lembrando que eu mostrei aqui de teatro, mas os bonecos de macramê não necessariamente são, né, feitos só para isso. Eles podem ser feitos, na verdade, para uma infinidade de coisas, como brincar, que é outra coisa que sempre me cativou. Eu sempre fui apaixonada pelas brincadeiras, por ter esse contato direto com as crianças, com a infância. Inclusive, desenvolvi pesquisa disso ao longo da minha faculdade. E eu acho isso encantador e eu acho que isso também ativa dentro de nós, adultos, a criança interior que às vezes fica lá adormecida, mas que precisa ser lembrada, porque ela traz muita alegria para nossa vida. E traz vida para nossa vida também, que às vezes a gente vive sem viver muito, né, meio mortinho. E a nossa criança interior traz essa energia, essa pulsão de vida. E os bonecos em macramê também ajudam nisso, também traz essa conexão com a nossa criança interior. Eu trouxe mais um aqui. Ai, tá balançando. Que é o Calder. Ele é conhecido por esculturas também e móveis. E eu separei alguns aqui que trazem características de animais. Né? A gente tem também cores bem vivas. Aqui. Tá? Depois vocês podem também pesquisar mais se tiver curiosidade. Esse aqui é o Calder. Tô tentando chegar aqui na outra marcação, peraí. Aqui, esse trabalho também que ele constrói um pássaro. E aqui um peixe. E aí é uma infinidade de possibilidades. Tem até um livro que eu gosto muito, que eu acho que para o macramê ele é muito inspirador, que são artistas da tapeçaria brasileira. E aqui também tem alguns trabalhos que trazem essa ludicidade, que trazem essa vida de uma forma diferente. Que é esse trabalho aqui da Berenice Gorini, que eu acho incrível. Esse outro aqui que lembra muito os trabalhos, né, de nós, que são feitos. Enfim, uma série de trabalhos. E aí, com tudo isso, os bonecos em macramê, eles são criados, eles começam a criar vida e ficam aí cheio de criatividade. Bom, então é um pouco isso que eu queria falar aqui para vocês hoje. Trazer um pouco desses universos, né, dessas criações e contar um pouquinho como que eu cheguei nessa técnica dentro do macramê. Quando a gente pesquisa, né, bastante aqui no Brasil, o macramê ele é feito muito voltado para a decoração. Ele é feito, né, para fazer cortinas, almofadas, painéis, muitos painéis, luminárias, que eu acho lindo, incrível. Mas não tem essa característica tão forte aqui no Brasil dentro desse universo mais lúdico, mais imaginativo. Quando a gente vê fora do Brasil, até existem alguns bonecos, né, alguns animais feitos, mas eles são feitos com fios mais finos, muitas vezes, e eles não são feitos com articulação. Então essa foi a técnica que eu fui criando aqui, de criar esses bonecos com uma articulação para ser possível da vida e também criar eles de uma forma maior, que é esse maxi macramê. Inspirado no maxi tricô, veio aqui para o macramê, que é essa ideia de deixar eles gigantes. Então é isso.
Espero que vocês tenham gostado. Fui vendo aqui os comentários, uma aula de história de amor, inspiração e vida, incrível, muito bonito, muito criativo. Lindo, lindo, amei, uau, enfim, uma série de coisas. Obrigada. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Semana que vem eu vou estar aqui de novo com uma outra live nesse mesmo horário. E vai vir uma série de vídeos, e inclusive vai ter um evento que eu vou fazer, que é de graça para quem quiser participar, que se chama Dar Vida a Nós. E eu vou divulgar mais pra frente para vocês saberem mais detalhes. Mas fiquem espertos, fiquem ligados, que logo vem mais novidade por aí. Espero que vocês gostem. É tudo com muito amor e eu acredito que é isso. Eu quero ajudar pessoas a também se conectarem com essa paixão dentro de si da criação. Obrigada, gente. Obrigada. Quanta mensagem linda. Obrigada. Se tiverem perguntas, podem colocar e podem me enviar sempre também no direct, tá? Do Instagram. Obrigada, gente. Então é isso. Muito obrigada por estarem aqui comigo nesse momento. Maxi Macramê, Maxi incrível, adorei. Muito bom, obrigada. Artista educadora super inspiradora, sempre admirei trabalhos manuais. Parabéns. Obrigada, gente, muito obrigada. É isso. Então, muito obrigada e nos vemos aqui em breve nas próximas lives. Obrigada e boa noite, gente.